Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Tava conversando um dia desse com uma amiga e ela tava falando do relacionamento dela. Ela falou mais ou menos assim: meu marido, olha, se não fosse por ele, acho que a gente não tava mais junto não. Eu falei: por quê? Porque eu vejo que é ele que conserta a gente. É ele que realmente se esforça no sentido de resolver os problemas, as dificuldades que a gente tem. E eu sou mais como a minha mãe. E a minha mãe, assim, era desse jeito, então eu sou assim também. Então eu sou esquisita. E eu quero me ater a esse comentário. Olha que interessante. Existe uma teoria chamada lealdade invisível. O que seria isso? Seria aquela pessoa que veio de um grupo e precisa continuar sendo leal a ele inconscientemente para continuar fazendo parte do grupo. Olha de novo o pertencimento, como pertencimento. Lembra que eu tenho falado bastante sobre pertencimento? Olha o que o pertencimento faz conosco, essa força que nos move ao ponto do nosso extremo, ao extremismo, tanto que ela é importante. Vídeos no canal sobre isso, viu? Vou ver se eu deixo algum aqui na descrição. Então, essa lealdade invisível, o que significa ela? Como eu já expliquei aqui, essa coisa do pertencimento a um grupo acaba gerando em mim um extremismo, como eu disse, de uma maneira inconsciente, conscientemente. Então eu justifico a minha forma de agir, eu me justifico a minha reação a uma coisa aprendida com a minha família no meu passado. Olha que coisa perigosa. Então no final se torna perigoso, danoso para essa pessoa leal ao seu grupo anterior agir diferente. Talvez porque ela não pudesse agir diferente, porque, e como eu já falei também sobre projeção, está projetando às vezes o pai no marido. E às vezes o pai era aquele pai que traía, era aquele pai que transformava ela numa empregada doméstica. Como antigamente tinha muito sobre isso, acontecia muito, era natural esse tipo de coisa, né? Então acaba que ela viu a mãe muitas vezes reagindo assim ao pai. Não entrei muito na relação dela, mas isso é o mais comum de se acontecer. É aquela pessoa, é aquela mãe que de certa forma sofreu algo com o pai e às vezes ela se afastou emocionalmente, às vezes ela teve que ser assim para suportar, para tolerar o relacionamento. Porque naquela época era difícil você se separar, né? A mulher sempre ficava naquela condição ruim. Então, e ela estava apenas dizendo mais ou menos assim: o meu marido é como meu pai. Os homens são todos iguais ao meu pai. Ela estava projetando, como eu já expliquei psicologicamente aqui, o ânimos dela, a força masculina dela, ela estava projetando no marido o que ela aprendeu com o pai. Então ela está com uma força masculina, que é uma força secundária dela, como eu já expliquei, vídeos aqui na descrição, desregulada, e ela está aceitando esse tipo de coisa. Ela está aceitando reviver um relacionamento ruim, inconscientemente, sem olhar realmente, sem parar para pensar. Porque de alguma forma, inconscientemente, ela está dizendo: todo homem é assim. E isso é um tremendo erro. E é muito comum esse tipo de coisa acontecer, principalmente com pessoas mais antigas. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Porque quando nós viemos do nosso grupo familiar, nós temos aquilo que nos ensinaram que era certo e errado. E nos juntando, no meu caso, eu junto com a minha esposa, ela vai ter o dela, o que é certo e errado.
E nós temos que nos juntar e criar a nossa cultura familiar. Nós vamos ter a tendência de manter de cada lado o que é certo e rejeitar o que é errado, inclusive no outro. Só que essa lealdade invisível, ela, sem querer, ela nos faz muitas vezes viver e reviver momentos dolorosos que a nossa família viveu, que eu vivi, que os meus irmãos viveram. E eu estou apenas repetindo agora, porque inconscientemente eu preciso continuar pertencendo. Só que nós somos seres inteligentes, nós estamos num processo de humanização. Eu já expliquei em outro vídeo aqui de maneira espiritual. Nós estamos caminhando para sermos gente. Estranho, né? Vou deixar o vídeo aqui na descrição. Espiritualmente só teve um humano, aquele que atingiu a sua plenitude de humano, que é justamente Cristo. E a nossa meta é Ele, é caminhar para Ele. Eu não estou falando de religião, para com isso. Quem me conhece aqui no canal sabe que eu não falo de religião. Eu falo de Cristo, é totalmente diferente. Não mando ninguém para igreja nenhuma, porque eu acredito que as pessoas são a nossa igreja e que o mundo é o nosso púlpito. É isso que eu acredito. Entende? Então essa inconscientização, ela precisa parar. Eu preciso olhar para a minha vida com algo que é meu, sou eu. Eu não sou meu pai, eu não quero ser meu pai, eu não quero ser minha mãe. Como eu já falei também em outro vídeo, nós nascemos para sermos a nossa melhor versão. E eu honro meu pai e minha mãe se eu me torno melhor do que eles, não igual. Se eu me torno igual, eu não honro a memória deles, eu não honro a vida deles, o sacrifício deles por mim. Eu preciso ser melhor. Isso é importantíssimo que a gente entenda. Compreende? É uma situação onde a gente precisa sair do inconsciente, trazer para o consciente e praticar. Nós vamos praticar essa desconscientização para a conscientização, de tal forma que eu vou abandonar as lealdades invisíveis prejudiciais e vou manter aquelas que são boas. E muitas vezes eu vou ter que criar outras vezes eu vou abraçar algumas da minha esposa e ela precisa abraçar as minhas também. Então essa atitude de Gabriela, é Gabriela, né? Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Gente, conforme a música, gente, pelo amor de Deus, tá na hora da gente alcançar a maturidade, um nível maduro, inclusive espiritual, e entender que nós estamos aqui para caminhar o nosso caminho, não o caminho do nosso pai, não o caminho da nossa mãe, não o caminho da nossa família, mas a minha família precisa ser a melhor versão dela e não a cópia de ninguém. Compreende? Consegue me entender? Então eu peço que você pense nisso. O que você tem feito? Aonde você tem sido igual à sua mãe e ao seu pai? Porque eles eram daquela forma por um motivo, muitas vezes, trazendo lealdades ou muitas vezes criando novas formas de viver por um sofrimento daquele relacionamento. Então eu te pergunto, será que o teu marido, o teu namorado, a tua esposa, a tua companheira tem sido como o seu pai, como a sua mãe? Realmente tem sido? Você precisa continuar projetando, imaginando que todo homem não presta, que toda mulher não presta? Cuidado. Você pode estar presa ou preso em um círculo vicioso de relacionamentos destruídos, somente porque você entendeu, compreendeu mal. Você está sendo leal a uma forma de viver totalmente destrutiva, ou muitas vezes achando que o que você sofreu com um, você vai sofrer com o outro. Renova a sua mente, renova o seu coração e dê a oportunidade para que as pessoas mostrem quem de fato elas são e construa uma nova vida com essas pessoas. Consegue me entender? Construa um novo caminho, uma nova jornada. Eu costumo dizer assim, que
Tem pessoas que entram no relacionamento e sexualmente elas pensam assim: eu quero a bunda de fulano, o peito de cicrana, eu quero as pernas, eu quero a língua, eu quero a genitália de fulana. E na verdade a pessoa já entra em um relacionamento esperando um Frankenstein sexual, além de ter que ter uma disposição olímpica para fazer o homem ou a mulher ter um prazer tântrico. Gente, isso não é real. Entende? Isso não é real. Então vamos tirar o pé da irrealidade, da idealidade, e vamos viver a vida que precisa ser vivida, porque é a sua, é agora, é você e a pessoa que é tão importante para você. Pensa nisso. Grande abraço, que o Senhor te abençoe e te dê entendimento. E até a próxima.